Irmãos, vamos orar por esse último tempo, né, do compartilhar. Como carecemos que o Senhor realmente fale conosco, né? Que nós não sejamos impedimentos nas mãos do Senhor para falar, para ouvir, compreender, sobretudo para obedecer, né? Que o Senhor possa conquistar o que Ele busca em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti novamente. Como vários irmãos já têm orado, conceda-nos essa graça, Senhor, de ouvir o Teu Espírito. Não seja simplesmente mais uma mensagem, mas seja o descortinar do Teu coração para nós. Ajuda-nos em nossas fraquezas, que são tantas, Senhor. Ó Senhor, dá-nos essa graça. Que Teu Espírito vá além de nossas debilidades, possa renovar o nosso entendimento, possa iluminar, Senhor, os olhos do nosso coração. Oh Deus, e ministrar fé para obedecer a Ti. Esse tempo que nos resta nessa terra, dá-nos a graça, Senhor, para que o Senhor conquiste tudo aquilo que busca. Nossa vida terá sido em vão se o Senhor não conquistar o que busca entre nós. Nós queremos realmente ser edificados como testemunho do Senhor. Nós entregamos esse tempo na Tua palavra, esse último momento. Rogamos a Ti, Senhor, usa ele conforme lhe aprouver. Venha nos surpreender, Senhor, ministrando vida e poder no nosso coração. Pelo Teu Espírito, nós entregamos todas as coisas em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor. Amém. Temos falado que Deus escolheu as coisas fracas. Foi a primeira mensagem. Enquanto o mundo luta por coisas fortes e nos seduz também a sermos pessoas fortes. Nós somos seduzidos a ser fortes em todas as coisas. Enquanto que, do ponto de vista de Deus, Ele usa coisas fracas para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Claro, nos desafios do mundo, da carreira, do trabalho, dos negócios, você tem que ser firme e forte no que você faz. Mas em relação a Deus, e não somente a Deus, em relação à nossa humanidade com o ser humano, somente aqueles que são vulneráveis conseguem viver uma vida mais intensa e mais nobre, em expressar, inclusive, os seus valores, as suas dádivas que foram dadas por Deus. A natureza nos ensina assim. Um grão de trigo é muito bonito, mas se ele não for esmagado, ele vai permanecer sozinho. Ele tem que cair em terra, ele tem que ser enterrado, ele tem que pegar chuva para apodrecer a sua casca, os vermes comer a sua casca, e depois o sol forte ressecar a sua casca para trincar e aquela vida sair para fora. Nós muitas das vezes queremos essa casca do grão de trigo. Uma vida politicamente correta, uma vida financeiramente correta, cercada de amigos, cercada de toda bonança. Mas muitas das vezes aprisionamos o Senhor dentro de nós, a sua vida, o seu propósito, e a obra do Senhor fica impedida. Tentamos nos blindar de todas as maneiras para não termos sofrimento e poupar os nossos filhos de sofrimento. Mas Ele, o verdadeiro grão de trigo, pensa diferente. Ele veio e aceitou ser enterrado em humildade nesse mundo, e por isso Ele se tornou o primogênito. Antes Ele era o unigênito, o único filho que Deus amava, mas só tinha Ele. Depois que Ele morre e ressuscita, Ele se torna o primogênito. Se Ele não aceita o sofrimento, se Ele não aceita ser vulnerável e fraco, e Ele foi crucificado em fraqueza, Ele ainda estaria só. Muitas das vezes estamos só, e muitas das vezes estamos infrutíferos, porque nós temos fugido da disciplina do Senhor. Deus usa coisas fracas. E quando Ele pega alguém forte, como era Paulo, lhe dá um espinho na carne. Permite-lhe oposição. Permite perseguição, debilidades, crises de todas as sortes possíveis. Por um lado, representa a fúria de Satanás, mas na soberania do Senhor, ainda Satanás é um servo dele. Ele não pode avançar nem 1 centímetro,
nem um milímetro, exceto pela vontade de Deus. Como dizia Lutero, quando estava preso, o diabo é o diabo de Deus. Ele não tinha medo do diabo. O Scrooge, ele disse que Lutero não teria chegado a ser o que foi se não fosse por meio do diabo. É uma frase muito estranha, mas Deus lhe permitiu intensidade de tribulação, de lutas, de perseguição, e foi por meio disso que ele se achegou mais ao Senhor e teve revelações tão profundas da sua parte. Um meio de quebrantamento em meio à crise. Na primeira mensagem nós vimos que Deus escolheu as coisas fracas, e o mesmo Deus se permitiu ser fraco. Paulo fala da fraqueza de Deus não no sentido de imperfeição, mas no sentido de que a sua misericórdia triunfou sobre o juízo. O amor do Senhor provavelmente é o seu ponto mais fraco. O que levou a Deus a pegar, por exemplo, um Manassés, um rei no passado, um homem que se tornou, no lugar de representar Deus, se tornou agoreiro, necromante, feiticeiro. Ele, inclusive, chegou ao ponto de passar seus filhos ao fogo, servindo a Moloque, um deus pagão. Um homem terrível. E ainda assim, no final da vida dele, quando ele é preso pelos assírios, ele perde os seus olhos, ele clama a Deus, Deus lhe perdoa e o chama para si. Isso é a fraqueza de Deus, né? O amor do Senhor. E se não fosse por esse amor, nenhum de nós estaríamos aqui. Deus pegou um Paulo, o seu maior arqui-inimigo da época, transformou aquele homem terrível em um apóstolo. Isso é a fraqueza de Deus. E assim o Senhor tem revelado, entre aspas, essa fraqueza em atrair a todos nós. Foi por meio dessa fraqueza que nós não fomos lançados à condenação eterna. Deus foi tão fraco que ele enviou o seu próprio filho. E o seu filho, sendo Deus, ele se sujeitou a todas as debilidades, fraquezas e lutas, sem pecado, para poder conquistar a sua obra na cruz. Agora nós vemos que Deus, por um lado, ele é vulnerável nesse sentido, e isso é nobreza, isso não é fraqueza. Paulo está sendo irônico com seus opositores. Agora Deus chama pessoas fracas, que são seus apóstolos, se possível os mais fracos possíveis. E depois ele chama um Paulo, um homem tão forte em personalidade, tão forte em cultura, tão forte em educação, um homem determinado, e por isso ele foi tão quebrantado. Deus também chamou Moisés. Você lembra que ele foi preparado para ser um príncipe no Egito, ele foi disciplinado, treinado para ser um príncipe. E agora ele teve que passar 40 anos no deserto. Para quê? Para ser despojado de toda a sua força, e quando ele chegou ao final da sua vida, inclusive ao declarar que o homem está destinado a viver 70 anos, ou no máximo 80, o que passa disso é enfado e canseiro, ou seja, minha vida acabou. Quando ele chegou ao final da sua força, o Senhor se revela a ele naquela sarça ardente, e aquela sarça, de alguma forma, representa Moisés. Não serve para nada. Nem para alimentar os animais, porque é seco, e nem para o fogo, porque a sarça sequinha, ela rapidamente vai esvair. Isso representava Moisés. Uma sarça cheia de espinhos e seca. Nem alimento e nem fogo. Quando Moisés chegou ao final da sua vida, ele agora estava um homem pronto para ser usado por Deus. Irmãos, Deus só usa pessoas fracas. E quando ele chama alguém, uma mulher, um homem, que ainda é tão forte, como dizia Margaret Barber, Senhor, espera só mais um pouquinho para eu me render nisso aqui. Ele vai trabalhar com uma pessoa. E nós às vezes não entendemos isso, nós queremos ser forte e lutar. Então Deus escolheu também os seus servos. Ontem nós vimos que além da vulnerabilidade de Deus, vimos a fraqueza de Paulo, as lutas de Paulo. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as fraquezas dos santos, não apenas de Paulo, mas de gente simples como nós. Não vamos entrar fundo nisso, mas vamos ver especialmente que a fraqueza dos santos é a base para a atuação do poder de Deus. E quanto menos lutarmos contra a disciplina do Senhor, mais rápido o seu processo é efetuado em nós. Você se lembra que o Senhor falou para Paulo,
Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, quanto mais você achar que é forte, mais você será furado, mais você será tratado por aquele instrumento que o senhor usava para treinar o gado. Antigamente, o Léo estava falando esses dias de carro de boi, eu também morei na roça, ainda que eu era do centro urbano do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, o senhor me colocou lá no meio do mato, lá em Coroaci. E eu ficava admirado, né? Porque se pega um boi manso que conhece o seu dono, vem pela voz, aí coloca no carro do boi, e pega um boizinho novinho, fica lá no pasto, lá ele acha que está sendo criado só para paquerar as gazelas, tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Aí um dia o dono pega ele e coloca no carro de boi. Ele quase quebra tudo, né? Ele não quer aceitar a disciplina, o arreio. Ele quer viver uma vida livre. Todo aquele que é livre é inútil. Todo aquele que é livre, quanto mais a sua liberdade, mais serão as probabilidades de você cair em pecado e nas afrontas. O Tozer dizia que só um vagabundo é livre. Ele acorda a hora que quer, ele faz o que quer, não presta conta a ninguém. Um homem comprometido não é um homem livre, ele presta conta ao seu Senhor. E eu ficava vendo aquele gadozinho, né? Ele olhava para o gado maduro e ele tinha que aprender pelo exemplo do mais velho. Ô Saulo, quanto mais você lutar contra os aguilhões, o aguilhão do Senhor, mais você será furado. Quem é o nosso verdadeiro gado manso? O livro de Marcos mostra que é o nosso Senhor. Aquele boi obediente, aquele servo obediente que aceita o arreio do seu pai. E ele agora fala que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, para a gente também se sujeitar. Mas a nossa tendência é espernear. Nós também achamos que tudo é nosso, por nós e para nós. Às vezes as nossas orações é uma estratégia de querer dar um golpe no Senhor, como se a gente fosse lutador de jiu-jitsu ou de alguma outra arte marcial, né? Mas a oração não deveria ser assim. Deveria ser uma rendição e adoração ao Senhor. Então precisamos considerar que Deus chama as coisas fracas e leva a cada um de nós a um ponto de fraqueza. Dizia o salmista, na angústia me deste força, ou naquele lugar de deserto o Senhor alargou o seu coração. Ele levava o seu povo, como Davi orou no Salmo 23, né? Ele diz que lá no vale da sombra e da morte, ele descobria que o Senhor estava com ele, quando ele passou as partes mais baixas da disciplina do Senhor. Como o Senhor tem paciência conosco, né? Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que texto maravilhoso, né? O Velho Testamento, inclusive diz o livro de Hebreus, que aqueles sacerdotes eram fracos. E eles ofereciam ofertas não somente por aqueles que eles serviam, mas por suas próprias fraquezas. E, de alguma forma, esse livro diz, no capítulo 7, versículo 18, livro de Hebreus, vai nos dizer, porque o precedente mandamento é abrogado
por causa da sua fraqueza e inutilidade. O Velho Testamento foi suplantado pelo Novo, porque por causa da sua fraqueza e inutilidade. Qual fraqueza? A fraqueza de apresentar mais de 600 mandamentos ao homem e ele não ter o poder de dar graça ao homem para cumprir. A lei operava a ira, né? Era o ministério de condenação e de morte. A fraqueza de que, embora a palavra fosse escrita em tábuas de pedra, ela não era escrita e moldava o coração humano. A fraqueza de que Deus expressava a sua ira e o seu julgamento pela lei, mas ele reservou a sua graça pelo envio do seu Filho. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ora, por um lado, nós temos mandamentos rigorosos e pesados que não podemos cumprir. E, por outro lado, nós temos inclusive os sacerdotes que não podiam cumprir. Agora, Deus mudou e nos deu um novo mandamento. Um novo testamento, um testamento na sua carne e no seu sangue. Ele cumpriu a lei, ele derramou a sua vida e agora ele derramou o seu Espírito Santo dentro de nós. Nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós e temos um advogado intercedendo por nós. Nós temos a nova vida. E ele agora, segundo esse texto, voltando a Hebreus capítulo 4, diz que nós temos um grande sumo sacerdote, verso 14. Jesus, o Filho de Deus, ele penetrou os céus por nós. Por isso nós podemos reter firmemente a nossa confissão. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Embora ele nos deu a graça e a nova vida, a nossa fraqueza aqui também é a nossa inutilidade, a fragilidade de obedecermos a Deus, de compreendermos a Deus. Não se trata de pecados, se trata de impotência. O homem por si só não pode fazer nada. Como disse Paulo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Irmãos e irmãs, nós somos fracos. Que desastre quando alguém acha que foi chamado para ser uma grande coisa. Quanto trabalho ele vai dar e quantos problemas ele vai ter. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Mas agora, em nossa fraqueza, o que ele fala para nós? Que devemos nos apartar? Não. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fraqueza deve ser um meio de ainda mais nos achegarmos ao nosso Senhor. E quando nos achegamos ao Senhor, Ele está dizendo que somos ajudados, nós achamos misericórdia e graça. Que coisa maravilhosa, né? Que o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, irmãos, que quanto mais fracos reconhecermos que somos, mais ajudados por Ele seremos. Quanto mais desistir de nós mesmos, de nos poupar, mais seremos ajudados por Ele. A nossa grande necessidade é achar o favor do Senhor, é achar a ajuda do Senhor. Quando chegamos no capítulo 7, o versículo 25, vai nos dizer, vamos ler o 24, Hebreus 7, 24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, a salvação aqui não está se reportando à salvação da condenação eterna, mas está se reportando à salvação de todas as nossas debilidades, de todos os nossos desvios,
de todas as nossas fraquezas, da impotência de servir o Senhor. Nós já fomos salvos. O Paulo, em Romanos 5, ele fala de 2 níveis de salvação no capítulo 5, 2 aspectos de uma mesma salvação. Salvos da ira de Deus por meio do sangue e salvos pela sua vida. Uma vez que somos salvos da ira de Deus porque somos justificados por meio de Cristo, agora precisamos ser salvos por meio da sua vida. É essa vida gloriosa que venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as nossas debilidades, que vai aumentando em nós à medida que vamos sendo quebrados e diminuídos. Essa vida de Cristo vai crescendo e nos leva a ser mais do que vencedores por meio dele. Que coisa maravilhosa, né? Que o amplo chamamento de Deus não é simplesmente para nos salvar da condenação, mas é para nos salvar de nós mesmos, para que Cristo seja tudo em todos. Que coisa maravilhosa. Então, portanto, verso 25, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Quais se achegam por ele? Aqueles do capítulo 4, que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem que tem um sumo sacerdote, e agora ele se achega em tempo oportuno para achar graça e misericórdia. E nós agora alcançamos o favor do Senhor. Não é maravilhoso isso? Saber que o Senhor nos sustenta manhã após manhã, momento após momento. E o que ele está fazendo agora ao lado do seu Pai na eternidade, nos céus? Ele desenvolve o ministério, segundo esse versículo. O final desse versículo 25 diz que ele vivendo sempre para interceder por eles. O que o Senhor está fazendo por você? O que o Senhor está fazendo por mim? O que ele está fazendo por nós? Será que ele está só esperando a noiva se aprontar? Por um lado, sim. Mas, por outro lado, ele está intercedendo. Intercedendo também para desistirmos de nós mesmos. Intercedemos para nos voltar para ele. Intercedendo para nos submetermos a ele. Certa vez, Leonardo Ravenhill, que tem aquele livro maravilhoso, Por que tarda o pleno avivamento? Ah, deve ser o diabo que está impedindo o avivamento. Não. O que impede o pleno avivamento é Deus encontrar pessoas fracas, que estão dispostas a ser nada para que ele seja tudo. Nós ainda estamos distraídos com tantas coisas vivendo para nós, inclusive a igreja vivendo para nós. Mas o Senhor espera chegarmos ao nosso próprio fim, para que ele possa avançar a sua obra abundantemente por meio de nós. Nós temos falado algo em muitos lugares, vários irmãos têm falado sobre o testemunho do Senhor, sobre a noiva estar pronta. Mas você lembra como é que era feito um candelabro no Velho Testamento? Ele era feito de uma peça só de ouro batida. Mas o que tinha que acontecer com aquela peça de ouro? Ela tinha que receber os golpes da ferramenta do Senhor. Ser moldado, 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 até ser semelhante a um candelabro. Você acha que o Senhor vai edificar a sua igreja nos poupando do sofrimento, nos poupando da luta, apaziguando as tempestades, massageando o nosso coração? Não. Muitas das vezes o testemunho do Senhor não está avançando em muitos lugares porque estamos fugindo dos golpes do seu martelo, da palavra do Senhor e da vara da disciplina. Então aqui, ele está vivendo, intercedendo por nós, para que possamos aceitar a nossa debilidade, a nossa vulnerabilidade e nos aceitar sermos guiados pelo Senhor a uma vida mais intensa e mais profunda com Ele. Oh, irmãos, o Senhor está intercedendo por nós. Isso aqui é tão grande, quando nós pegamos a galeria dos heróis da fé, como assim é chamada, no capítulo 11 desse livro, nós vamos encontrar obras maravilhosas, tudo pela fé. Mas aí chegamos ao versículo 34 desse capítulo 11, que vai nos dizer: esses homens pela fé apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e pela fé também da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram
puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mas você olha o que está dizendo? Não somente fechar as bocas dos leões, não somente vencer o exército, derrubaram muralhas. Quantas coisas pela fé, coisas gloriosas eles passaram e triunfaram, mas diz também que pela fé, da fraqueza, tiraram forças. Como eles tremiam, como eles estavam debilitados, mas eles acharam o favor de Deus. Olha um pouquinho mais adiante, o versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Você imagina? Eles tinham escolha de poder avançar na direção do Senhor, sabendo que ia morrer, ou não. Ou eles se poupar e viver a sua própria vida. Algumas dessas mulheres falaram: meu amor, segue essa carreira. Vá adiante, faça como Moisés. Moisés deixou de desfrutar das iguarias do palácio do Egito para aceitar os vitupérios de Cristo, sofrendo no deserto com seu povo. Isso é maior nobreza, isso é maior realeza. Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, uma vida abastada, ele largou tudo e viajou com os seus para uma terra que ele nem sabia onde era, mas ele estava vendo a cidade que tem fundamento. Ele aceitou essa fraqueza de depender completamente do Senhor. Irmãos, quantas das vezes nós deixamos de avançar na causa do Senhor porque temos medo? Não confiamos na soberania do Senhor, não confiamos no amor do Senhor. E aí podemos ser bem-sucedidos nessa terra, mas reprovados para as virtudes do reino. Somos úteis na sociedade e inúteis na obra do Senhor, porque nós estamos trilhando um caminho mais terreno do que trilhando o caminho do Senhor. Esse texto segue dizendo: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Eles poderiam ser livres. Eles não aceitaram o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você está vendo que eles estão nos esperando? Eles estão nos esperando. Dizia um irmão recentemente: imagine que naquele dia, quando nós estivermos lá na glória e encontrarmos servos e servas preciosas, você vai encontrar uma jovem chamada Blandina, nos primeiros séculos. Seus irmãos estão em cavernas e presos em prisões. Eles estão sendo entregues aos leões e à tortura, no meio das arenas. Ela se tornou uma pastora não por título, mas alguém cheia de encargo de misericórdia, cuidava dos seus irmãos. Ela era apenas uma jovem. E quando os soldados chamavam aqueles que seriam oferecidos aquele dia nas arenas, aqueles que não eram inscritos naquele dia ficavam tristes porque eles queriam ir. Pediam até, inclusive, para trocar de lugar e ir na frente. E essa irmã que encorajava eles a permanecerem no Senhor. Um dia chegou a vez dela. De todas as formas, ela foi lançada ali ao sofrimento. Ela não morria. Soltaram um touro feroz, segundo a história, está no livro dos mártires e em outros livros. Ela não morreu. Jogaram uma grade de ferro, um portão em cima dela. Toda já vituperada, ela não morreu. Tiveram que enfincar uma espada nela, porque ela não morria. Seus olhos cheios de lágrimas, seu rosto resplandecia como o rosto de um anjo, o fulgor da glória de Deus estava sobre ela. O soldado que ia perfurá-la não queria, porque viu a glória do Senhor. Ela disse para ele cumprir a sua responsabilidade e obedecer. Imagine naquele dia você encontrar essa jovem e ela narrar como é que foi a sua vida de fraqueza, mas ainda assim contando com o poder de Deus, ela teve graça para ser uma mártire. Ela não temia a morte, ela temia perder a presença do Senhor.
E ela pergunta para você: e você? Como foi sua vida lá? Porque nós semeamos nos primeiros séculos esperando a colheita do último século. Nós esperamos cerca de 2000 anos, ou quase isso, esperando vocês ser aperfeiçoados. Ah, como nós queríamos estar na última geração. Deve ser algo tão glorioso. Como foi a última geração? Como é que vocês gastavam o tempo de vocês? Irmãos, já pensou? Nós vamos falar o quê? Dos nossos shoppings, os filmes, os smartphones, as casas adornadas, cada móvel, cada sofá, cada roupa, cada carro. O que nós vamos contar para essa geração lá do passado? O que vamos falar para John Hus? O que vamos falar para John Knox? Você sabia que John Knox foi chamado Leão da Escócia no período da Reforma? Existe um livro maravilhoso chamado A Poderosa Fraqueza de John Knox. Eu acabei de adquirir esse livro que eu não suportei esse título. Eu já conheço um pouco sobre ele. Um homem pequenininho, fraco de personalidade, cheio de enfermidade, que jamais alguém pensaria que seria usado por Deus. Ele se tornou como um leão poderoso na mão de Deus, porque ele teve ousadia de entregar-se a Deus por meio das suas fraquezas. A rainha Maria dizia que temia muito mais a oração de John Knox do que um exército de 10.000 homens vindo ao seu encontro. Você imagina isso? A fraqueza de um homem que se consagrou a Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, o que vamos falar para todos esses irmãos? Os mártires, as virgens, aqueles que sofreram, que morreram. Qual será a sua história que você vai contar naquele dia? Você vai contar que você era fraquinho, pobrinho, e por isso você viveu a sua vida medíocre, ouvindo a palavra e cada um seguindo a sua vida? O que você vai falar do porquê você não orava? Porque nós não oramos, não é porque falta tempo. Nós oramos é porque não somos fracos o suficiente para depender de Deus. Ainda achamos que podemos controlar nossa vida, nossa família, nossos negócios. Oração é para gente fraca. Oração é para aqueles que chegaram ao seu fim. Oração é para aqueles que sabem que são impotentes e não podem fazer nada sem Deus. Oração é para aqueles que entendem que não suportam mais ver a igreja tão pobre da presença de Deus como estamos hoje. Oração é para aqueles que estão em agonia, em vendo as pessoas lançadas ao inferno e não temos autoridade para pregar o Evangelho. Oração é para aqueles que se sentem misturados com o mundo e não querem mais viver essa vida. Ah, irmãos, oração é para aqueles que não suportam mais viver sem Deus. Um dia após o outro, na mesmice. Oração é para aqueles que querem ver os milagres de Deus, as visitações de Deus, e intercede: Senhor, volta a avivar a tua obra. Ah, se os céus se fendessem, dizia o profeta, se Deus pudesse baixar e vir até nós. Mas o que impede Deus fazer isso? Nossa arrogância, nossa independência de Deus, nossas vaidades. Deus escolheu usar as coisas fracas. Como Ele pode nos usar? Conversava com o Fabrício ontem e hoje eu cutuquei ele novamente para me lembrar. Nós postamos no nosso canal lá no Senhor, no YouTube, uma mensagem de Leonardo Ravenhill. Não está postado, está só traduzido, perdão. Vai ser postada. Perguntaram a Hudson Taylor por que ele foi tão usado por Deus na China. E ele disse que Deus procurava um homem fraco por muito tempo. E ele achou. Isso deve mexer tanto com o nosso coração. Porque não era suficiente um teólogo na China, um expositor na China, um erudito na China. Não. Tinha que ser um homem fraco para expressar a grandeza de Deus num mundo em decadência. O Atmani uma vez falou que eles não precisavam tanto dos missionários americanos ou da Europa, especialmente. Se não fosse enviado para lá pessoas com profunda arte de intercessão e poder para expulsar demônio e pregar o Evangelho, eles não serviam para a China. Não eram qualquer mensagem que iam poder ser úteis lá na China.
como assim em outros lugares. Tem um jovem, um irmão chamado John Hard, o homem que orava ou o apóstolo da oração. Quando eu era bem jovenzinho, eu li esse livrinho umas 20 vezes. Eu lia e eu era incendiado e lia de novo. E quanto mais lia, mais transbordava. E passamos a ter noites e finais de semana orando com meu companheiro Reinaldo. A gente tirava os sábados para jejuar e íamos para um lugar deserto. Esse livro pequenininho, acho que 18 páginas ou 24 páginas, conta que o seu irmão foi chamado para o ministério. E ele era um homem totalmente fraco, não sabia falar direito, incapaz de tudo. E um dia ele foi chamado, mas ele não sabia pregar, não sabia nada. Para que ele foi chamado? O ministério da intercessão. Muitas coisas aconteceram porque esse homem orava. Quando tinham eventos, havia eventos, ele ia para um lugar ficar em oração. Quando ele estava presente, a obra de Deus prosperava grandemente. Quando ele não estava, as coisas eram muito boas, mas não mudava nada. Quase sempre não mudava nada. Ele foi para a Índia e lá ele pregava o evangelho de maneira extraordinária. Um dia ele caiu enfermo profundamente. E o médico examinou ele, o seu coração tinha saído do lugar. E o médico perguntou: o que você está fazendo com a sua vida? E ele ria, porque ele sofria as dores do coração de Deus no seu coração. Tamanha intercessão. Eu era apenas um jovem, mas eu nunca esqueci uma frase que ele falava em Punjab, que era uma língua, Hayas Mani Bek, ou seja, ó Pai Celestial. Que coisa maravilhosa, ele era apenas um jovem que com a sua fraqueza se entregou a Deus e aprendeu a orar. Ele entendeu que Jesus vive para interceder pelos santos. E sabe qual foi o seu segredo? Essa intercessão do Senhor passou a ser intercedida dentro dele. Olha isso, irmãozinho. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Presta atenção nisso. O Espírito Santo é o ajudador, é o paracleto. Não é algo simplesmente para ser estudado, muito mais para ser reverenciado e ser o nosso amigo, nosso ajudador, nosso companheiro. Não é uma força. Que terrível, gente gastando livros e tempos dentro dos seminários, indagando se seremos revestidos, se seremos batizados, se houve o sensacionismo dos dons e eventos extraordinários que ficou no primeiro século, enfim, milhares de livros falando sobre isso, praticamente escrito por pessoas que são ateus em relação ao ministério do Espírito Santo. Que bestaria é essa? Precisamos de homens cheios do Espírito Santo. Aqueles que são cessacionistas, ou seja, que acreditam que a obra do Espírito Santo, dos dons, cessaram lá no primeiro século. São hipercalvinistas. Alguns acreditam que a obra as obras dos puritanos, que eram calvinistas na época, como George Whitefield, os frutos dos seus ministérios perduraram. Mas o ministério de John Wesley, por exemplo, que não era um calvinista, diziam que ele era arminiano, então os frutos do seu ministério rapidamente se perdiam. Falam assim para poder ignorar o ministério do Espírito Santo. Criticam as obras ou o ministério de Charles Finney, um avivalista que uma vez entrou numa fábrica de tecido e os funcionários caíram de joelho em lágrimas, sem ele abrir a boca. Simplesmente porque ele era um homem que encontrou a força de Deus no meio da sua fraqueza. Ele não era melhor do que nós, mas ele consagrou a sua vida ao Senhor. Como nós podemos ignorar a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo? Que tolice, irmãos. Isso é uma maneira de fugirmos do controle do Senhor, porque nós queremos controlar a nossa vida.
Pessoas têm medo hoje de falar do ministério do Espírito Santo, porque tem medo de perder o controle da igreja, do ministério. Uma vez, Charles Spurgeon orou uma oração muito estranha, que eu gosto muito de mencionar. Ó Deus, envia-nos uma chuva de santa desordem. Por quê? Porque as coisas estão tão ordenadas como se fosse um cemitério. Você não tem nada mais ordenado, sem bagunça, sem caos, do que um cemitério. Está tudo bonitinho, bem ordenadinho, pintadinho com flor, e às vezes a igreja é assim. Precisamos de ondas de avivamento, das intervenções de Deus. E esse texto está dizendo, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já teve momento de você se contorcer, de angústia, de intercessão inexprimível? Você já sentiu dor alguma vez no seu espírito? Você já sentiu o peso do coração de Deus alguma vez? Você já entrou num nível de intercessão que você renuncia a sua comida, o lazer e todas as coisas? Você sabia que as irmãs místicas na época de Guion, elas preferiam dormir sem as cobertas grossas, em pleno inverno, porque elas temiam dormir muito, estando bem quentinha debaixo do cobertor, porque elas queriam levantar às 4:30 da manhã, por aí, com frio, para interceder. Elas temiam perder a hora da oração. Você imagina isso? Que coisa gloriosa. Aqui diz que o Espírito Santo intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis. Mas ele só intercede, conforme a primeira frase, por meio daqueles que assumem as suas fraquezas. Esse jovem, John Hagee, ele fala algo sobre viver essa vida da intercessão de Jesus dentro de nós por meio do Espírito Santo. É algo tão maravilhoso. É gratuito, você pode encontrar na internet. Acredito que ainda esteja disponível. Ele é pequenininho. Irmãos, como nós precisamos voltar a refletir sobre essas coisas, da urgente necessidade de sermos um povo fraco na mão de um Deus forte. Porque hoje a ausência do poder não é falta de conhecimento, mas o poder, ele é aperfeiçoado, ele habita no meio da fraqueza e debilidade humana, como dizia Paulo. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver um pouco do instrumento de Deus para nos levar a essa fraqueza. Verso 3, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É maravilhoso quanto Paulo vai colocando adjetivos em Deus, né? Agora ele está vendo Deus como o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Por que, Paulo, você está falando isso? Porque é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus é o Deus de toda a consolação, mas Ele quer consolar aqueles que estão em tribulação e aflições, por meio daqueles que hoje não fogem da tribulação, não fogem da disciplina, mas encontram na tribulação e na disciplina um lugar para ser alarguecido no seu coração e encontrar a consolação de Deus, o derramamento da consolação de Deus, para que Deus possa consolar aqueles que estão passando por meio de tribulação. Mas nós seremos tão pobres de consolação
Não teremos nada para falar às pessoas ao nosso redor, se hoje não formos pessoas que aceitamos a disciplina de Deus em passar-nos pelo vale da disciplina e da tribulação. Às vezes não queremos ir aos hospitais, ao cemitério, no momento de que as pessoas são enterradas, não queremos visitar pessoas enfermas ou em lutas. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vazios de consolação. E essa é uma hora que somente alguém transbordando de consolação poderá ser útil. Deus nos consola no meio da tribulação para, de alguma forma, consolar aqueles que estão passando por tribulação com a mesma consolação com que somos consolados por Deus. Se você é uma pessoa inteira, você é um inútil. Seremos inúteis. Mas se somos pessoas quebradas por Deus, então poderemos ser pessoas usadas por Deus. Porque, verso 5, como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Você está vendo isso, irmãos? Todos nós passaremos por aflições. O mundo passa por aflições. Mas existe uma aflição dentro das aflições. Existe uma tribulação dentro das tribulações naturais. São as aflições de Cristo. Ele ainda sente dor. Ele ainda sofre. Não pela salvação, mas sim pela edificação da sua igreja. Paulo falou, meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, aflições, até ser Cristo formado em vós. Ele disse aos Colossenses que ele sentia aflições na sua carne, as aflições de Cristo pela edificação do seu corpo. Mas se nós estivermos com a nossa vida tão medíocre, não sentiremos aflições. E quando vir alguma aflição no nosso coração, a gente vai para o shopping passear, ver um filme, comer hambúrguer, gastar dinheiro, porque aí você acha que vai ser consolado. Às vezes nós ignoramos que quando vem uma angústia, uma luta, é o Espírito Santo nos chamando para orar. Para um lugar secreto, para estarmos diante dele. Ali é aquele ambiente celestial, onde Deus pode nos visitar e ter um encontro conosco. Mas nós ainda somos seduzidos por esse mundo. Quanto mais desse mundo estivermos, mais pobre de Deus seremos. Nós podemos ter muitas coisas nesse mundo, mas não ser possuído por eles. Quanto mais de Deus tivermos, menos do mundo desejaremos. Não entendemos ainda que esse mundo está no maligno e que ele vai usar de todas as formas o inimigo para nos manter como presos nas coisas dessa terra, a sermos escravos por esse mundo. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Você está vendo que ele nos leva à fraqueza, ao ponto mais duro, para encontrarmos essa abundância da consolação por meio de Cristo. Verso 6, mas se somos atribulados, por que somos atribulados? Será que é porque fomos abandonados? Será que é porque pecamos? Não. É para a vossa consolação e salvação. Deus quer usar tanto homens e mulheres hoje, mas nós estamos fugindo da disciplina e por isso não podemos servir aos santos. Ou se somos consolados, não é para ficarmos bem, mas é para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Uma vez é João, um soldado guerreiro que tive o privilégio de viajar com ele, era um homem pobre, cheio do Espírito Santo, meu Deus. Irmãos, às vezes eu viajava para ministrar a palavra, não tinha telefone celular. E quem tinha um telefone fixo era quase um rico, assim. Um telefone valia um apartamento naquela época. E ele não tinha telefone. E eu ia para o estado ministrar a palavra. Daqui a pouco, quem chegava lá? José João. Eu falei, meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui? José João. Ninguém avisou para ele. Ele falava, o Senhor me avisou para vir orar por você.
Uma vez ele foi visitado pelo Senhor, o Senhor mandou ele em um lugar. Isso ele contou para mim, falou: Senhor, eu não tenho dinheiro. O Senhor brigou com ele: não diga que você não tem dinheiro, e por isso você não vai. Eu sou o seu dinheiro. Daqui para frente você nunca mais fala de dinheiro. Ele arrumou a sua roupa e foi. E aí entrou na fila do ônibus, na rodoviária, sem um centavo no bolso, sem passagem. E o motorista pegando a identidade e a passagem, conferindo e mandando a pessoa entrar e botando a mala no bagageiro. E a fila está andando e ele está ali, até que só tinha uma pessoa na frente dele. E ele orando. A pessoa olhou para ele e falou assim: olha, toma de presente, eu esqueci algo que eu tenho para fazer e não vou poder viajar. O Senhor falou que ele era o dinheiro dele. Irmão, esse homem não tinha nada. Perdeu o filho, perdeu a esposa, sofreu tanto. Uma vez eles visitaram a região bem pobre do norte. Estava 6 meses sem chover. E os irmãos foram pregar o evangelho. Naquela época, obreiros pregavam o evangelho, viu? Iam para as praças públicas, eles subiram num palanque e estavam pregando o evangelho. E alguns rapazes, algumas pessoas começaram a zombar. E ele entrou na frente dos pregadores. Ele era um pernambucano bem, sabe, ousado. Nem pediu licença. E ele pegou e falou para eles assim: para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Senhor e que tem homens de Deus pregando o evangelho nessa cidade, vão para casa que a chuva pega vocês no meio do caminho. Está 6 meses sem chover, a terra trincada, e choveu, irmãos. Nós viajávamos juntos. Dificilmente você dormiria do lado dele, porque ele passava a noite gemendo, orando, em agonia. Quando dormia, a oração dele, uma vez ele foi em Cabo Frio, eu era um menino, um rapazinho, foi ele e José Bernardo, um outro homem de Deus, paraibano, simples, sabia falar nem direito. E à noite nós fomos dormir num quarto com vários jovens. Aí lá pelas 11 horas, oramos, a oração foi demorada, né? E aí todo mundo deitou, apagou a luz. Quando apagou a luz, aí um deles levantou, dobrou o joelho e começou a orar com lágrimas. É claro que aquela oração envolvia todos nós. Quando ele terminou de orar, deitou. Passaram-se uns 5, 10 minutos, o outro levantou e foi orar. E orou, intercedeu, porque tinha uma causa na cidade, né, na igreja, e orou muito tempo com lágrimas, com fervor intenso, e deitou. Quando ele deitou, o outro levantou, aí foi assim a madrugada. E aí quando foi lá pelas 4h30, 5 horas, ele falou: irmãos jovens, vamos levantar para orar, chega de dormir, nós precisamos orar para Deus falar. Eu falei: meu Deus, como é que dorme perto desses homens? Às vezes eu estava na casa dele e chegava irmãos: irmão Zé João, ora pela minha esposa, está doente, ora pelo meu filho, ora pelo... Você quer que Deus responda? Quero. Você quer mesmo? Quer? Então está decretado o jejum. Mas às vezes era hora do almoço. A irmã Norma, a esposa dele, já ia colocar o almoço. Ele falou: então está decretado o jejum, vamos para o quarto. E ficava lá até Deus falar com ele. Se não falar, emendava o jejum 1 dia, 2. A Tamás, um amigo nosso, disse que a primeira vez que viajou com Zé João foi para Guarapari. E ele morava em Vila Velha. E ele não sabia, chegou lá, eles tinham marcado um jejum de 3 dias. O Atamar tinha acabado de crer há pouco tempo, não sabia, já entrou na escola da oração. Só que ninguém avisou a ele, não tinha comida. Irmãos, eram homens tão simples, falavam errado. Não tinha nada. A gente viajava o Brasil todo para encontrar os irmãos para passar um final de semana junto. Não tinha conferência. E via irmão de todos os lugares, a palavra fluía. A gente virava a noite conversando e orando. Que saudade, né? Às vezes, para você encontrar um amigo hoje, você tem que ir para uma conferência. E às vezes ele não tem tempo para você. Porque nós somos fortes. Perdemos aquela simplicidade do primeiro amor. Esse texto está dizendo dessa abundância da tribulação, para que a abundância da consolação, da presença de Deus, seja abundante sobre nós.
E a nossa esperança acerca de vocês, verso 7, é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. De maneira que sobre nós já tínhamos a sentença de morte, o desespero de que não viveria mais. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, desesperamos da própria vida, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Não confiássemos em nós, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças ao nosso respeito, ajudando-nos também vós com orações por nós, porque eles eram fracos. Que Deus nos ajude, irmãos, a querermos ser um povo hoje que vive uma vida intensa com o Senhor. De voltar a essa simplicidade, de depender do Senhor, de aceitar a sua disciplina. Jesus falou uma coisa que eu não tenho visto hoje quase ninguém falar. Todo mundo fala da igreja, se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a casa de Deus, a igreja é um exército, a igreja é um edifício. Tudo isso é verdade, a igreja é o novo homem, é a noiva, é a esposa. Mas Jesus falou assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês a transformaste em covil de ladrões e de salteadores. Está em Marcos, está em Lucas, está em Mateus. Ele insistiu nisso, relembrando Isaías. Mas você já reparou que hoje nós somos um povo que desaprendemos a orar em muitos lugares? Você fala de uma conferência, preferência sem quem são os preletores, né? Aí você sabe se vai encher ou se não vai encher. Mas se você convoca o povo para oração, vem tão pouquinho. Se falar que vai ter jejum, é capaz de ninguém vir, é melhor não falar. Só avisa a Ariana para não fazer comida. Porque senão o povo não quer vir, irmãos. A espiritualidade da igreja é demonstrada especialmente pela reunião de oração, pelo poder da oração. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Se os líderes não oram, a igreja não vai orar, porque tal é o sacerdote, tal é o povo, né? Já dizia o profeta. Nós precisamos gastar tempo em oração. A esposa do Martin Lloyd-Jones, ela dizia que queria tanto que o povo soubesse que, digamos, a melhor forma de representar o ministério do seu marido, ou suas credenciais, não era tanto a sua palavra, mas era o tempo que ele gastava orando. E olha que o Lloyd-Jones foi o grande expositor das Escrituras. Uma vez ele foi pregar, ele gastou 12 minutos orando. Uau! Você já pensou? Eram homens de oração. Eu quero terminar lendo uma frase do Paul Washer. O Paul Washer, recentemente, não faz muito tempo, ele foi internado, a maioria achou que ele ia morrer. Ele foi acometido por fraquezas de saúde física, problema no coração. Se você olhar a imagem dele hoje, ele está um homem desfalecido, fraco. Está feio. Porque esse é um homem que vive em jejum e oração. Alguns lugares convidam o Paul Washer, ele vai pregar uma vez só. Ele não vai voltar mais. O Tozer era assim, convidava o Tozer, depois ninguém queria mais recebê-lo. Esses homens que andaram com Deus não era fácil. Se você quisesse uma igreja muito certinha, não convida eles, não. Lê as obras de Ravenhill, Tozer, Paul Washer, David Wilkerson e esses outros irmãos, é um problema sério. Seria bom que as mulheres não deixassem seus homens ler e ouvir
os ministérios desses irmãos. Talvez eles vão sair menos, eles vão ter menos inclinação para o mundo, eles vão gastar menos tempo na televisão, eles não vão almejar as melhores carreiras para ganhar mais dinheiro, mas estar longe da família. Esses homens vão ser estragados, eles vão gastar menos tempo dormindo, eles vão se tornar homens de oração. Homens que vão desejar derramar sua vida pelo Senhor. Quando eu era bem jovem, a primeira vez que eu ouvi o John Walker, um fogo estranho acendeu dentro de mim. Eu estava no meu quarto, eu morava com o Reinaldo, eu saí de casa, isso foi em Cabo Frio. Era uma presença tão grande, aquele era um homem de muita oração e jejum. No começo dele, um norte-americano que veio para o Brasil. Irmãos, eu era novo convertido, o Senhor me tirou das drogas, do mundo pervertido. E eu me lembro claramente que eu procurava pessoas como eles, eu não achava. Na cidade, nos templos, nos lugares, em conferência, eu não achava. E um dia eu queria arrumar minhas malas, eu ia embora para Rubiataba, sem ninguém me convidar, fazer igual a Graça, assim, que aparece sem ninguém convidar. Eu ia embora, porque eu não aguentava mais, eu queria encontrar um povo que tinha uma vida totalmente consagrada ao Senhor. E hoje nós estamos acostumados com uma vida medíocre. Onde estão homens e mulheres fracos que querem gastar tempo diante do Senhor? Disse Paul Washer: bendita a fraqueza que nos faz depender totalmente de Deus e que nos tira de toda a esperança em nós mesmos ou na humanidade. Você imagina o que esse homem está falando? Bendita a fraqueza. O John Stott, indo um pouco mais além, falando não só da fraqueza humana, ele diz: certamente Jesus chama alguns dos seus discípulos para uma pobreza total voluntária. Essa era a vocação de Francisco de Assis. Talvez para testemunhar ao mundo que a vida humana não consiste na abundância de nossas posses. John Stott falou isso no livro A Igreja Autêntica, da editora Ultimato. O Andrew Murray, que tem muitos livros, 240 obras escritas entre artigos e livros, participou de avivamentos na África do Sul e ministrou muita palavra nas convenções de Keswick, era um homem muito usado por Deus. Mas duas coisas ele falou: que o que mais impede o avivamento é o espírito do mundo que está na igreja. Essa é a primeira coisa. O quanto a igreja está mundana, presa com o mundo. E em segundo lugar, ele também disse que Jesus chamou os seus discípulos, e chama a gente também, para segui-lo, mas também para fazer parte da sua pobreza. Não que ele está dizendo para você largar tudo, vender tudo e viver uma vida miserável. Ainda que alguns ele não vai permitir ter nada. E ao mesmo tempo terão tudo. Mas no sentido de não termos uma vida presa com nada nesse mundo. Você pode imaginar o conde Zinzendorf, um nobre da realeza, um homem abastado de riqueza, tinha tudo. E o seu coração não tinha nada daquilo. Quando teve a perseguição na Europa, especialmente na Alemanha, ele recebeu os santos perseguidos nas suas propriedades. Ali nasceu o movimento chamado Moraviano, que durou cerca de 100 anos. Sabe qual foi a marca desse grande movimento? Oração sem interrupção. Oração. E dali Deus enviou missionários para o mundo inteiro. Quando os homens que serviam a Deus viajando estavam hospedados no palácio dele, quando eles iam dormir, sabe o que o conde fazia? Ele engraxava o sapato dessas pessoas, ele limpava o sapato. Olha a humildade. Um homem rico e, ao mesmo tempo, totalmente despojado. Essa era a sua fraqueza. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Nós que estamos nos últimos tempos,
Ainda dá tempo de nos arrependermos e rogar a Deus que nos dê graça para não lutar contra a nossa fraqueza, seja ela qual for, mas que possamos consagrar nossa vida ao Senhor. Como dizia Léo, né, várias vezes, não importa como começamos, mas como terminar a carreira, né? Imagine naquele dia, alguns daqueles mártires, aqueles santos, será sentar perto de você, você vai poder contar, né? Olha, eu vivi uma vida assim, assim, até que o Senhor teve misericórdia de mim. E os últimos dias da minha vida, gastei na presença do Senhor, como fraco, mas experimentando o poder do Senhor. E a sua obra pôde avançar também através de mim. Talvez é um tempo hoje, irmãos, muito mais difícil do que aquele tempo de perseguição. Na época de Roma antiga, pararam de perseguir os cristãos no 2º para 3º século, porque redescobriram que a cada 2 cidadãos de Roma, 1 era cristão. Porque quanto mais perseguia, mais eles se multiplicavam. Eles sabem morrer, diziam os romanos. Hoje não, nós temos um tempo sem perseguição e o nosso coração está levedado com o mundo. Eu li e ouvi de uma missionária que era perseguida terrivelmente na China, veio para o Brasil e ela ficou apavorada. Andava nas ruas e perguntava aos irmãos: eles são salvos? Todo esse povo que está andando na rua? Não. E do que vocês estão rindo? Por que vocês estão tão tranquilos? Ela não entendia por que o povo está tão tranquilo, o povo de Deus. Se o mundo está indo para o inferno. Uma vez ela estava numa reunião, num hotel, ela estranhou todo aquele glamour, foram servir uma água a ela, quando ela foi beber, ela falou assim: isso aqui é gratuito ou é vendido? Tá sendo... Não, os irmãos estão pagando. Quanto custa? No hotel uma aguinha lá é R$5, né? Um copinho de água por aí. Ela não teve coragem de beber, porque ela sabia que seus irmãos estavam sendo perseguidos lá. Ela começou a chorar. Ela quis voltar para a perseguição da China, porque ela entendeu que aqui o povo estava vivendo em apostasia. Lá, ela encontrava a verdadeira felicidade no meio da tribulação e um povo que ora. Lá ela encontrou os milagres de Deus. Aqui o povo não ora, não tinha presença de Deus, não tinha verdadeira alegria. Parece que o juízo de Deus sobre o povo é a ausência da sua presença. É a falta do seu favor. Nós estamos debaixo de um juízo nesse tempo. Por causa das nossas bênçãos naturais, do nosso contentamento. Que Deus abra os nossos olhos para vermos isso, até lembrarmos da oração do pão nosso de cada dia. Que precisamos depender do Senhor manhã após manhã. Mas nossas dispensas estão abastadas de compra, né? Nem precisa orar pelo pão de cada dia. Pode fazer compra mensal, pode usar seu cartão de crédito. Mas que isso não venha roubar essa dependência de Deus e de gratidão no coração do Senhor, do nosso coração. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Volta a visitar-nos, volta a visitar a tua vinha, Senhor. Abra os céus, finda os céus, ó Deus, e desça até nós com mão forte, Senhor, nos tirando desse espírito de apostasia, de mundanismo, Senhor, de soberba, de vaidade. Ó Deus, quanto tempo nós gastamos conosco, cuidando do nosso corpo, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos negócios, e abandonamos a sua casa, o corpo de Cristo. Deus, gera profundamente um arrependimento no nosso coração. Curva-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te conhecer e a te ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Temos tempo para tanta coisa, Senhor. Para as academias, para tantas coisas, e temos tão pouco tempo para a oração. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos lidar com isso, Senhor. Mas nós entregamos nossas vidas, os nossos filhos.
Guarda-nos da sedução desse mundo. O Senhor escolheu usar as coisas fracas. Nós queremos ser essas coisas fracas usadas nas mãos do Senhor. Não permita viver uma vida inútil, Senhor. Não permita viver uma vida tola, mas que possamos viver uma vida derramada por Ti. Continue falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Que Teu Espírito nos leve a orar, Senhor. Nos leva a interceder, nos leva a gastar tempo contigo.